A paz do Senhor para todos. Estuda a pessoa do Espírito Santo e suas atividades espiritual pessoais, número 2. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor acima e à esquerda do meu history no Facebook. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aos meus irmãos, sugerimos a leitura da Bíblia para firmeza e conhecimento das verdades da Palavra de Deus, pois muitos evitam a leitura e acreditam que a Bíblia possui várias interpretações, o que não é verdade. Hoje há conflitos doutrinários e os sacerdotes das heresias, com malícia, se desviam da verdade e criam fábulas que o povo ingênuo acredita. Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 1 Timóteo 4:1-2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que é a julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sugerimos que leiam a Bíblia e se guardem na verdade, pois ela é a palavra de Deus. Se a Bíblia não registra, não é verdade. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nota, a verdade diz que Deus ofereceu só e unicamente Jesus Cristo para cumprir a sentença de morte que estava sobre a humanidade pelo pecado de Adão, o que foi feito sem ajuda e sem coparticipantes fictícios. Deus ofereceu Jesus e a religião oferece um ídolo. O texto que exclui toda heresia consta de Atos 4, de 10-12. Este Jesus e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nota, o texto diz que não há salvação em nenhum outro nome a não ser Jesus Cristo. Portanto, os nomes de igreja, religiões, liturgia, cerimônias, guarda de sábados, dízimos, não salvam, e nenhuma criatura humana associada ao sacrifício de Jesus também não salva. Ninguém esteve crucificado na mesma cruz de Jesus. Cuidado com o paganismo. A graça é dom exclusivo de Deus em Cristo Jesus, e nenhuma criatura é medianeira de todas as graças. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nota, não se engane, pois há milhares de religiosos fabricantes de doutrinas pessoais contra a Bíblia, a fim de desviar e levar almas para o reino das trevas. Na eternidade não há como voltar atrás, pela escolha de caminhos pecaminosos, cheios de ídolos, os quais levam às trevas sem Jesus. João 14:6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nota, guarde sua alma e seu coração. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Eis a melhor compreensão. Provérbios 14:12 e 16:25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Sabiam que Satanás tem a capacidade de cegar os entendimentos das pessoas para que não encontrem a verdade? 2 Coríntios 4:3-4. Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nota, hoje o Evangelho é muito pregado, mas no passado poucos tiveram contato com a Bíblia pela herança de sincretismo religioso dos nossos antepassados. Mas depois de conhecer a verdade, nós optamos por obedecer a palavra de Deus e temos a esperança pelo benefício da ignorância para os nossos parentes, conforme Atos 17, 29 a 30. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que a julgar o mundo com justiça. Entrando no tema do estudo, há uma religião que afirma que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus e creem no Espírito Santo como uma energia impessoal, e ainda não creem que Jesus é Deus que salva e não o recebem como Senhor e Salvador, o que é preocupante. O Espírito Santo é uma pessoa divina, sendo a terceira pessoa da Trindade. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. A personalidade do Espírito Santo. Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente e eterno. Ele é uma pessoa, fonte de frutos do Espírito na vida dos crentes. Ele guia, ensina, convence e intercede. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As atividades pessoais do Espírito Santo, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nota, pela Bíblia, dissemos que o Espírito Santo não incorpora em pessoas e nos cela como filhos de Deus. Agora, todos os demais espíritos que se movem e atuam no mundo espiritual se incorporam em pessoas e aprisionam as suas habilidades mentais e anulam o exercício de autonomia e liberdade de agir e pensar. Esses espíritos nomeiam as pessoas usadas por eles de aparelhos, cavalos e até burrinhos. Trata-se de um tratamento totalmente diferente do Espírito Santo. Deus nos ama e os espíritos das trevas nos odeiam. Sabiam que o povo de Deus é capacitado para discernir entre atividades do Espírito Santo e dos espíritos das trevas? O texto de 1 Coríntios 12, 10 nos informa sobre o dom de discernimentos de espíritos, mas temos que obtê-lo pelo batismo com o Espírito Santo, conforme Mateus 3,11. Mas Deus nos dá autoridade para discernir e expulsar demônios. Marcos 16, 15 a 17. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nota, quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem autoridade conforme o texto: em meu nome expelirão demônios, em nome de Jesus podemos expulsar demônios, mas temos que adquirir sabedoria, experiência e preparo para lidar com libertação espiritual. Porque há uma casta de demônios muito resistente que só poderá ser expulsa pelo nome de Jesus com jejum e orações. Quem tem a vida no altar pelo nome de Jesus tem autoridade para expulsar demônios de pessoas possessas, mas que esteja bem preparado, pois a libertação espiritual às vezes pode ser trabalhosa. Atos 16, 18. Paulo
De pronto, expulsou um espírito adivinhador de uma jovem possessa, quando disse: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Nota, há enfermidades e há muitos considerados loucos em manicômios, mas na verdade estão tomados de espíritos de loucura. Vejamos a seguir que quando os espíritos saíram de possessos, a sanidade física e mental deles imediatamente foram restabelecidos, conforme Atos 8, 5 a 8. Filipe anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Nota, há muitas pessoas que perambulam pelas ruas e vivem como escravos de espíritos mulambos que precisam de libertação espiritual para retorno à vida sadia. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo pecado pode ser perdoado. Arrependa de seus pecados, abra o seu coração e cria no amor de Deus em Cristo Jesus e faça esta oração da salvação instantânea falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre sem retroceder, e que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém.